Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando em breve um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também com os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso. Beleza? E também já estão disponíveis alguns cursos com vídeo aula e mais o PDF utilizado nas aulas, organizados em módulos na plataforma da Hotmart. Esses cursos são direcionados para alguns cargos. Eu tenho um curso para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também tenho um curso com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, secretário escolar e também psicopedagogo, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e você também pode entrar em contato comigo através do Instagram, do meu Instagram, @ensinaemação, para poder tirar dúvidas, e também lá no Instagram, na bio, também tem os links, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! E vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Falando agora dos deveres desses servidores. São deveres do funcionário exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, exercer com dedicação, com responsabilidade, com zelo, com cuidado, ser leal às instituições a que servir, ser leal, ser responsável, encarar com seriedade as funções do seu cargo. Também observar as normas legais e regulamentares, sempre estar a par das normas legais e regulamentares, seguindo elas. Também cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Você deve cumprir com as ordens dos seus superiores, seguindo a hierarquia, dentro dessa perspectiva da disciplina. No entanto, se elas forem ordens manifestamente ilegais, você não deve cumprir. Você deve o quê? Você deve denunciar isso. Também atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo. Também atender com presteza à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal ou as requisições para a defesa da fazenda pública. Atender com presteza é atender com prontidão, com boa vontade. Então, atender com presteza essas requisições ao público em geral. Atender com presteza na expedição, na emissão de certidões. Também a defesa da fazenda pública, as requisições de defesa da fazenda pública. Tudo isso são deveres do funcionário. Também levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do seu cargo. Então, irregularidade que tiver ciência, não pode se omitir, deve levar ao conhecimento dos seus superiores. Também zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Então, sempre cuidar do material que você utiliza, entendendo que esse material faz parte do patrimônio público. Também guardar sigilo sobre assuntos da repartição, tomar esse cuidado em relação a assuntos que você toma ciência em razão do seu cargo e manter o sigilo daqueles assuntos que eles têm essa característica, eles não devem ser expostos por alguma razão. Também é um dever do funcionário de Mangaratiba manter conduta compatível com a moralidade administrativa, agir de acordo com a moralidade, com a boa-fé, com a conduta que se espera de um servidor. Ser assíduo e pontual ao serviço, ser assíduo, chegar na hora, não sair antecipadamente. Também ser frequente, e tratar com urbanidade as pessoas, tratar com educação. Também representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. E o que é proibido ao funcionário de Mangaratiba? Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. Não pode simplesmente sair, abandonar o seu expediente, sair antecipadamente, simplesmente sair sem autorização da chefia imediata. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Você não pode simplesmente tirar ali, por exemplo, um livro, um documento, um processo. Você não pode simplesmente tirar da repartição do escritório que você trabalha, do órgão público que você trabalha. Eu vou levar para casa para poder analisar melhor. Não, gente, não existe isso, tá? São documentos que eles devem estar presentes, devem ficar ali no órgão público. Se por alguma razão você precise retirar algum outro documento que não tenha essa característica de que esse documento aqui ele pode sair, ele pode ser
ser deslocado, você pode tirar ele da repartição. Esse aqui não tem essa característica. Mas para isso tem que ter sempre autorização da chefia. Não é simplesmente você tirar sem anunciar isso, sem pedir autorização. Também recusar fé a documentos públicos. Isso também é uma proibição. O que seria recusar fé a documentos públicos? Seria você dizer que um documento que é público, ele não tem fé, ele não tem ali veracidade. Você colocar em xeque a veracidade de um documento público. Você não aceitar um documento que é público porque você está questionando a veracidade dele. Por exemplo, se você está ali na comissão analisando documentos de concurso público para a investidura dos candidatos, né, que estão ali, que foram aprovados. Você pegou ali um nada consta, um documento que foi emitido, um documento público, né, que foi emitido, um documento eleitoral dizendo que não tem nenhuma irregularidade em relação à questão eleitoral daquele candidato. Você não pode falar assim, opa, não vou receber esse documento. Não, porque eu não sei se esse documento ele é verídico. E tá aqui, eu não sei se é verdadeiro. Não, se é um documento público, ele tem a sua fé pública, ele tem a sua verdade ali. Você, enquanto funcionário, não pode se colocar nessa posição de questionar isso. Também é proibido opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviço. Pode fazer aquele corpo mole no serviço, ou ficar fazendo criando caso, a pessoa está percebendo que você está ali colocando dificuldade para poder fazer com que algo, um serviço público, ele seja executado. Isso é proibido. Também promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, muito cuidado com isso, tá? Nas manifestações de carinho ou de desafeto, né? Então, muito cuidado, porque não pode manifestar isso, nem apreço nem desapreço. Ali é um ambiente profissional. Também referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou os atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Então, você não pode se referir de forma depreciativa, desrespeitosa, fazendo pouco caso, vexatória, que você está humilhando ali, constrangendo as autoridades públicas, tá? Isso não. Mas você pode criticar do ponto de vista doutrinário ou uma organização do poder através de um trabalho assinado, né? Enquanto profissional, isso você pode. Também é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, a desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Você não pode colocar uma pessoa estranha, né? Por exemplo, vou colocar aqui o meu amigo para me ajudar, me dar aqui uma forcinha porque eu tô cheio de trabalho. Você é funcionário de Mangaratiba, você leva um amigo para te dar uma forcinha no teu trabalho ali, uma semana te ajudando. Isso não pode, tá? Você não pode levar uma pessoa estranha à repartição para desempenhar atribuições que sejam de sua competência ou ainda de algum subordinado seu. Também não pode valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Também não pode usar do seu cargo público enquanto servidor para tirar proveito pessoal ou tirar proveito com uma outra pessoa. Eu trabalho na parte das finanças públicas, na parte dos tributos. Eu vou aqui, vou fazer um desconto para você, vou dar um jeitinho aqui, aquele famoso jeitinho. Isso não pode, tá, gente? Não é válido seu cargo para tirar proveito, nem para você mesmo e nem para outrem. Atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então, você, funcionário público de Mangaratiba, não pode ser procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Não pode atuar como procurador ou intermediário, tá? Uma vez funcionário, você não pode atuar nessa condição, exceto se for por motivos previdenciários ou assistencialistas de pessoas que sejam próximas a você, se forem parentes até o segundo grau ou cônjuge ou companheiro. Também, evidentemente, não pode receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? Isso aí é evidente, né? Isso aí se configura em quê? Você está recebendo o quê? Propina? Isso aí se configura na questão da corrupção, né? Então, não. Praticar usuras sob qualquer de suas formas. Usura é você cobrar juros de forma abusiva, além daquele limite estabelecido em lei, tá? Então, se você está fazendo isso, você trabalha nessa área, e aí você se faz valer do seu cargo para poder cobrar juros abusivos, você está praticando essa situação de usura, e isso é proibido.
Também proceder de forma decidiosa. E aí muita gente não sabe o significado de decidiosa, e isso costuma cair em prova, justamente porque vocês não sabem o significado. E decidioso é agir de forma preguiçosa, você fazer as coisas assim, com desleixo, de forma negligente, descuidado. É isso é proibido. Também é proibido utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, né? Então, tem que entender que os recursos da repartição não são seus. Por mais que você esteja utilizando, utiliza ali o computador da repartição, utiliza o material de escritório, tudo bem, mas não significa que ele é seu. Você está aquilo ali é um patrimônio do órgão público, é da coletividade, você está usando em prol da coletividade. Não é seu, não significa que você vai pegar e vai levar para tua casa, tá? Ou utiliza o carro do órgão público, né, para prestar serviço para o órgão público, beleza? Você não pode pegar esse mesmo carro, levar para sua casa e fazer uma viagem em família. Claro que não, tá? Então isso é proibido. Também cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. Então, você não pode fazer com que um funcionário ele faça algo que não seja sua atribuição, porque isso se configura como desvio de função. Porém, se for uma situação de excepcionalidade, transitória, uma emergência, você pode, até aberta essa exceção, tá? Então, numa situação de excepcionalidade, pode ser que ele faça ali uma atribuição que não seja dele, mas a regra é que isso não aconteça. Também exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Exercer as suas atividades, né? E não atividades diversas que sejam incompatíveis com a sua função e com a sua carga horária. Vamos falar aqui de acumulação? Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então a regra é, você não pode acumular cargo público, você teria que ter apenas um cargo público. Temos exceções, claro, temos exceções, e nós vimos isso inclusive na Lei Orgânica, porque na Lei Orgânica de Mangaratiba traz as exceções. Aqui não traz as exceções. Então, por exemplo, 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade horária, você pode acumular, por exemplo. Tá? E aqui ele não coloca, o estatuto não coloca, mas lá, na lei orgânica está, então isso pode ser cobrado na prova de vocês. Não deixem de estudar a playlist da Lei Orgânica de Mangaratiba, beleza? Bom, então, essa proibição de acumular se estende também às entidades da administração pública indireta, ok? As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. E os casos em que é permitido acumular, fica condicionado à comprovação de compatibilidade de horário. Então, se você é professor e tem 2 matrículas, tem dois cargos públicos, né, de professor, você tem que ter como conciliar essas 2 matrículas, tem que ter compatibilidade de horário. Vai dizer também que o funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Se o funcionário, ele tem cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, aquele cargo de confiança, chefia, assessoramento. Ele não pode ter mais de um cargo de comissão, ok? Apenas um. Aí vamos supor, naquela situação em que o funcionário ele é professor e tem 2 matrículas, que é uma situação que é permitida por lei. E aí, nesse caso, ele conseguiu um cargo comissionado. O que acontece? Ele vai ter que abrir mão provisoriamente dessas duas matrículas. Ele vai ter que ficar afastado dessas 2 matrículas de carreira e efetivo e ficar só no cargo comissionado. Aí na hora que ele deixar esse cargo comissionado, ele reassume aqueles 2 cargos de carreira. E as responsabilidades? O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Aí você pode falar assim, mas ele cometeu ali um crime funcional, né? Ele cometeu um crime em relação ao desempenho de suas funções no âmbito administrativo, mas ele pode responder civil e penalmente também por isso, tá? E aí a responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. O ato dele prejudicou terceiros, causou prejuízo aos cofres públicos municipais, aí já configura uma responsabilidade civil. E a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade, aqueles que são configurados como sendo, né, de fato, crimes, né, e contravenções. Se enquadra como sendo crime o que ele fez, ele vai ser responsabilizado penalmente também. E a responsabilidade administrativa já resulta do ato omissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Aí foi o que eu falei, vai depender. Se ele praticou no desempenho da função, a ação ou omissão dele
foi configurado como crime, causou prejuízo a terceiros ou ao erário. E aí tudo isso, gente, pode gerar uma responsabilidade também civil e penal. E as ações civil, penal e administrativa podem acumular-se sendo independentes entre si. Vamos fazer duas questões para a gente estar fechando esse vídeo. Lembrando que já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática, também os combos promocionais contendo outras temáticas. Vale muito a pena, tá, gente? Porque vocês estudam a teoria, depois vocês praticam fazendo exercícios. Bom, os links estão presentes na descrição desse vídeo. Tem também os cursos contendo as videoaulas no formato de módulos, hospedados na plataforma da Hotmart, direcionados para o curso, para o cargo de inspetor escolar. Nesse caso é um curso para os conhecimentos específicos para esse cargo. Tem também os conteúdos comuns para os cargos de professor 1, professor 2, psicopedagogo e secretário escolar. Também, se você tiver interesse no curso, os links também estão presentes na descrição desse vídeo. E vocês podem fazer contato também através do Instagram do canal, que é o @ensinoemação, beleza? Vamos à questão. São consideradas proibições impostas aos servidores municipais de Mangaratiba, exceto, letra A, proceder de forma decidiosa, isso é uma proibição? Né? Preguiçoso, negligente, descuidado, isso aí, não pode. Letra B, representar contra a ilegalidade é uma proibição? Não, isso aí é um dever, você tem que se representar, tem que sim representar contra a ilegalidade. Letra B é a exceção, porque é um dever e não uma proibição, é a resposta. Letra C, recusar fé a documento público? É uma proibição, você não deve recusar fé a documento público. Letra D, opor resistência injustificada ao andamento de documento em processo ou execução de serviço? Sim, você não deve opor resistência ao andamento dos processos de serviço. Isso é uma proibição. Então, a única que não é uma proibição é a letra B, que é um dever. E mais uma questão que diz o seguinte: no que diz respeito aos deveres e às proibições dos servidores, baseando-se no Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, 1, proibições, 2, deveres. Primeiro, guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Isso é uma proibição ou é um dever, gente? Isso é um dever, né? Você guardar sigilo sobre assuntos da repartição que você tem conhecimento em razão da sua função. Então, essa primeira afirmativa, ela é um dever e é o número 2. Segunda afirmativa, proceder de forma decidiosa no desempenho das funções. Proceder de forma decidiosa é uma proibição, você ficar preguiçoso, fazer as coisas com descuido, é uma proibição, número 1. E tratar com urbanidade as pessoas, tratar com educação as pessoas, com boa vontade, tratar com urbanidade é um dever, número 2. Portanto, a nossa sequência ficou 2, 1, 2 e a nossa resposta é a letra B. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists direcionadas para o concurso de Mangaratiba, né? Tem playlists direcionadas para a lei orgânica também, playlist de História e Geografia de Mangaratiba para quem está tentando concursos com cargos que está sendo cobrada essa temática. Tenho também playlists de simulados, contendo simulados de português da Banquian, também de educação da Banquian, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.